Olá, amados, a graça e a paz. Que privilégio, que prazer estar aqui para poder compartilhar da palavra do Senhor, um tema tão maravilhoso que é sobre o fruto do Espírito. E eu tenho certeza que vocês já estão acompanhando todo esse momento que nós estamos estudando e aprendendo um pouco mais sobre a natureza de Deus em nós. Eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, para que possamos iniciar esse estudo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu creio que já foi falado, já foi dito aqui que o fruto do Espírito é a natureza de Deus em nós. É os atributos de Deus sendo compartilhados conosco, que somos filhos de Deus. Assim como em Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele tem a sua natureza e ele compartilhou conosco através da nova criação. Nós somos filhos de Deus e nós temos as mesmas características, os mesmos atributos que ele tem. Por isso que nós podemos andar em amor, nós podemos andar no fruto do Espírito. E como já, creio que já foi dito aqui, fruto está no singular porque é um fruto só. E o nome desse fruto é amor. E o amor, ele é manifestado, ele é caracterizado através de 8 facetas que nós acabamos de ler aqui. E aquelas que eu quero falar com vocês é longanimidade, bondade e benignidade. Você já ouviu dizer o que é longanimidade? O que é ser longânimo? Nós sabemos que Deus é longânimo, ele é longânimo para conosco. E nós também devemos ser, porque nós já temos a natureza dele dentro de nós. O significado livre e algumas traduções também, ao invés de dizer longanimidade, nesse texto que nós acabamos de dizer, ela traz a palavra paciência, que é equivalente também. E esse significado diz respeito a ser vagaroso em irar-se, que demora para entrar em estado de ira, de raiva ou de rancor. Quando nós vamos aprender no grego, essa palavra longânimo, ela quer dizer firmeza de ânimo. É você não ser ágil para irar. Se acontecer alguma coisa, alguma situação à sua volta, você não vai ter um estupim curto, não vai reagir na mesma hora. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ira, ela vem, não é? Se alguém provoca uma ira, algo que nós não gostamos, isso vem sobre nós. Mas o que nós vamos fazer com isso é que vai determinar se nós vamos fazer errado ou certo. E para que isso aconteça, para que nós possamos ter esse tempo para pensar, nós precisamos ser longânimos. Isso não é somente um dever, é uma natureza que já está imputada em nós. Amém? E quando você é longânimo, na prática, isso vai refletir, vai fazer você refletir sobre a situação. Ser longânimo é fazer você entender o próximo, você parar para pensar e ponderar por que essa pessoa fez isso, antes de tomar alguma atitude. Você tem a natureza de Deus, eu tenho a natureza de Deus, e nós podemos imitá-lo também. Sobre isso, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se você quiser tomar nota desse texto, lá diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então, Deus, ele é longânimo. E nós temos o fruto do Espírito recriado. Nós também somos longânimos. No caso de Deus, ele é longânimo, por quê? Porque ele não age de acordo com a ira dele no momento que vem a ira dele. Não, ele espera que a pessoa se arrependa, como diz também em Romanos capítulo 2, versículo 4. Então, a longanimidade de Deus
Deus é o tempo para que a pessoa possa se arrepender e possa ser salvo, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E a longanimidade na nossa vida? A longanimidade na nossa vida diz respeito a pensar, a ter paciência no agir. Você pode ter paciência no agir. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a natureza de Deus que Ele compartilhou com você. Se Deus é amor, eu e você também somos amor. Nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 13 e quando fala sobre as características do amor, nós podemos trocar essa palavra amor e colocar essa palavra Deus. Mas também nós podemos trocar a palavra amor e colocar o nosso nome. Porque a mesma natureza de Deus, que é amor, Ele comunicou a nós. E essa natureza se manifesta também através da longanimidade. Amém? Então, ser longânimo, ser paciente, saber agir no momento certo, não agir na hora da ira, não agir na hora da raiva. Quantas burrices nós fazemos quando nós agimos assim no ímpeto da ira que nós estamos, não é verdade? Então, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente ser algo, é porque Ele já nos deu habilidade e também é porque isso é melhor para nós. Isso é melhor para as nossas vidas. Amém? Então, isso é longanimidade. E nós podemos ver um texto também que o apóstolo Paulo compartilhou conosco, falando sobre a longanimidade na prática. Vamos acompanhar, então? Está escrito lá em Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Versículo 6. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvor e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Aleluia. Então nós somos longânimos, e quando nós somos longânimos, nós vamos colher desses frutos. Nós vamos ter paciência com as pessoas, nós não vamos irar, nós vamos saber ponderar, saber que a pessoa tem as suas fraquezas, assim como nós também temos, e ser compassivo para com ela, assim como o Senhor Jesus é compassivo para conosco. E agora nós vamos falar sobre benignidade. O fruto do Espírito é benignidade. O que é benignidade? Algumas versões trazem, ao invés dessa palavra, diz amabilidade. E ela pode ser traduzida por gentileza, no sentido de querer o bem ao próximo, nunca querendo machucá-lo. É desejar o bem. No grego, é muito interessante, diz assim, que não é uma pessoa que não é perigosa, é uma pessoa que não é maligna. Os filhos de Deus, eles não podem ser perigosos. Os filhos de Deus não podem ficar querendo mal para o próximo. Se você é filho de Deus, você tem a natureza dele em você. E Deus não deseja o mal para ninguém. Então você e eu não devemos desejar o mal para ninguém. Nós devemos ser benignos. E a gente vai ver a diferença entre benignidade e bondade. São coisas interligadas, são coisas que andam juntos. Porque a benignidade, ela deseja o bem. Ela sempre quer o bem. A sua natureza, a sua essência é bondade. Ela quer sempre abençoar a pessoa e nunca maltratá-la. Como Trent diz, que a benignidade é a gentileza simpática ou doçura de gênio, que deixa os outros à vontade e
recua diante da ideia de causar dor. Então, se você é filho de Deus, você não vai ter sequer uma ideia de causar dor, de causar sofrimento ao seu próximo. Pelo contrário, você vai querer sempre o bem. Você vai se alegrar com a vitória do próximo. Você vai querer que o próximo prospere até mais do que você, porque você tem a natureza de Deus e você quer o melhor para o próximo, assim como Deus também quer o melhor para nós. Assim como Jesus Cristo, ele foi benigno, ele morreu por nós, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós devemos ser benignos, não porque o outro merece, porque não é a gente que tem que decidir se ele merece ou não, não é verdade? Não porque o outro é bom para conosco que nós estamos sendo recíproco com ele, não. É porque é o nosso dever, é porque diz respeito à nossa natureza. Lá em Lucas, Jesus falou sobre isso. Capítulo 6, versículos 35 e 36, você pode tomar nota e eu já vou ler. Diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os integrantes e maus. Integrantes e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, assim como Deus é benigno até com aqueles que fazem o mal, nós devemos sempre desejar. A nossa essência, o nosso olhar para o próximo deve ser sempre de benignidade, sempre de desejar o bem. Isso, querido, é você ser saudável. Se você está num processo que sempre está desejando mal para um ou para o outro, você está doente por dentro e você precisa ser curado por Deus. Porque se você é crente, se você é salvo e você não consegue manifestar essa natureza, é porque você está precisando da limpeza da palavra sobre a sua vida. Jesus, ao falar sobre frutificar, ele falou que os discípulos, lá em João capítulo 15, eles já estavam limpos pela palavra de Deus, pela palavra que Jesus estava falando. E se você, meu irmão, está desejando mal para o próximo e você é filho de Deus, deixa que a palavra te liberte neste momento e você vai começar a desejar o bem para o próximo, assim como você deseja para você. E se você não deseja o bem para você também, você vai começar a desejar, porque a natureza de Deus vai se manifestar pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? E essa é a característica da benignidade. O fruto do Espírito é benignidade. E qual é a diferença entre benignidade e bondade? A benignidade é o desejo, é a essência, é você querer o bem, é você se recusar a desejar o mal para o próximo. Enquanto isso, a bondade já é a ação da benignidade. É como se a bondade ela fosse o resultado dessa natureza benigna dentro de você. Atos bondosos são consequências de uma natureza benigna. E quando nós vamos entender essa palavra bondade, ela se originou do latim, da palavra bonito. Olha que interessante. E as pessoas, alguns gregos, tomaram essa palavra emprestado e quando uma ação ela era benéfica, eles começaram a falar que ela era bonita ou bondosa e assim trouxe essa palavra para os dias de hoje, bondade, bondoso. E no grego é o estado de ser bom, bondoso, benevolente, generoso como Deus. Se você já fez o rema, você pode entender o que eu vou dizer agora. Eu sempre digo que as matérias sempre estão interligadas, né? Mas em especial a matéria caráter de Deus, ela é bem interligada com a matéria fruto do Espírito. Por quê? O caráter de Deus diz respeito à natureza dele, aquilo que ele é. E o fruto do Espírito diz respeito à natureza dele comunicada a nós. Aquilo que Deus é, ele comunicou a nós e nós podemos manifestar através do fruto do Espírito. Aleluia!
Então nós podemos dizer que a bondade, ela é a benignidade em ação. A benignidade é a essência, enquanto a bondade é a ação. São as práticas desse desejo de querer o bem, desse desejo de querer aquilo que é benigno para o seu próximo. Então, alguém bondoso, ele não apenas deseja o bem, ele tem frutos disso. Porque a benignidade, ela é a essência, mas ela precisa de um passo a mais. Ela precisa de andar adiante. Ela precisa também fazer o bem. E aquela pessoa que é bondosa, aquela pessoa que manifesta a bondade, ela vai pagar o preço que for preciso para que a bondade seja exercida no lugar aonde ela estiver. E assim Deus quer que eu e você sejamos, queridos, que possamos andar em bondade, que possamos desejar o bem para o próximo e que possamos também não só desejar e querer, eu quero, eu desejo, eu oro para que tudo te vá bem, mas que tenhamos frutos correspondentes a esse desejo, que sejamos bondosos de fato, na prática, abençoando, sendo generoso para com o próximo, fazendo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, fazendo também para o próximo. Amém? E se você pode estar pensando, Adriana, mas eu já tenho acompanhado essa série sobre o fruto do Espírito, e eu acho muito difícil essa manifestação do fruto do Espírito na minha vida prática. Porque tudo que nós temos aprendido aqui da palavra de Deus não é para ser um sermão bonitinho, é para ser uma vida, é para ser vivenciado. E como que isso pode ser realizado dentro de nós? O próprio contexto já nos traz a ideia disso e já nos mostra o resultado. Tudo quanto Deus nos ordena, Ele sempre nos dá não só a ordenança, mas também a habilidade para cumprir aquilo. E Gálatas, a gente leu no início capítulo 5, versículo 22, agora nós vamos ler capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se você andar no Espírito, se você se encher do Espírito Santo, você jamais vai ligar para a carne. Há pessoas que tentam lutar contra as obras da carne, e a Bíblia não nos manda lutar contra as obras da carne. A Bíblia nos manda mortificar a carne. Se você buscar a Deus, se você buscar se encher da palavra de Deus, se você buscar o conhecimento, buscar o Espírito Santo, viver a vida que Ele nos ensinou a viver, você automaticamente estará mortificando a carne, mortificando os feitos dela. E é isso que Deus tem para mim e para você. Feche seus olhos agora, eu quero encerrar com uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, porque você foi tão generoso, comunicando, Senhor, a tua natureza a nós. E nós temos, ó Pai, essa natureza que é o amor. E nós podemos manifestar pelo Espírito, Senhor, todas as características desse fruto dentro de nós. Nós podemos, ó Pai, ter paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque nós já temos essa habilidade, porque isso faz parte da nossa natureza, e que possamos andar à altura daquilo que o Senhor já fez em nós, ó Pai, que os nossos atos, as nossas ações possam refletir a natureza que já está embutida dentro de nós, para que o Teu nome possa ser glorificado, e para que possamos dar muitos frutos, ó Pai, e frutos que permaneçam para a Tua glória, Pai, para que a salvação possa alcançar as pessoas e que eles possam glorificar ao Pai que está nos céus, através das nossas boas obras, através da natureza do Senhor dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam então abençoados, praticando esta palavra, em nome de Jesus.